Na sessão de ontem, durante o discurso na tribuna, a vereadora professora Ana Lúcia criticou a forma como a prefeitura conduziu a contratação de serviços, destacando a grande diferença de valores entre o contrato original, feito por licitação, e o contrato emergencial, firmado depois. Eu estou falando de contratação de serviços de roçada. Segundo a vereadora, no processo licitatório regular, o município contratou o serviço de roçada a 12 centavos o metro quadrado. Trabalho que teve início em janeiro desse ano. Mais tarde, diante da dificuldade com a vegetação densa, a empresa pediu um reajuste para 24 centavos. Apresentou planilha de custo, justificando aí, com justificativas técnicas, porque precisava de um realinhamento de preço para 24 centavos. Pois bem, o pedido foi negado pela prefeitura, isso tudo é argumento da vereadora Ana Lúcia, tá certo? O pedido negado pela prefeitura. No entanto, pouco tempo depois, foi firmado um novo contrato emergencial sem licitação no valor de 64 centavos por metro quadrado com uma outra empresa que iniciaria os trabalhos aqui em Maringá. O valor, obviamente, 5 vezes maior aí do que aquele valor de 12 centavos que a gente tinha no início e também muito maior do que o de 24 centavos, que era o realinhamento de preços que a primeira empresa tinha pedido. Vamos lá. Quando a vereadora subiu à tribuna para falar, ela falou direcionado ao líder do governo. E o líder do governo não estava sentado em sua mesa. Então ela elegantemente pediu para que o líder do governo retornasse à cadeira, porque ela falaria coisas importantes e que ele precisava levar para o Paço Municipal, as exigências dela. E logo depois da fala, já teve desdobramento. Desdobramento, diríamos, imediatos depois da cobrança aí. Por que não realinhou o preço a 24 e fez um contrato emergencial a 64 centavos? Ângelo Rigon. Não, já existe desde a semana passada, pelo menos é público, um certo, né, um clima entre o líder do prefeito, que é o Luiz Neto, o famoso Fernando, e a vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Batendo boca, ele pediu desculpa, mas ficou meio assim e tal. Ela tocou num tema muito complicado dentro da prefeitura, um tema que eu recebo muita reclamação de gente, por exemplo, Paulo, que ganha licitação para matar, como é que chama o bichinho que come árvore? Para matar cupim, às vezes cada árvore custando 30 centavos. Como é que você vai deslocar um monte de gente, combustível, equipamento, para fazer isso numa árvore a 20 centavos? O que acontece? Lá para frente, ou não faz ou pede reajuste. E isso está se tornando uma prática que, infelizmente, alguém tinha que dar um jeito. Porque as árvores caem, as árvores morrem, né? Por conta dessa falta. Então há toda uma falta de, me parece, de cuidado em relação a isso, porque não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Então eu entendo muito bem a situação, imagino que deva ter chegado à vereadora, devam ter chegado as reclamações, porque isso é praticamente uma fórmula, é uma fórmula das licitações, em especial, digo eu, na área de serviços públicos. Não teve desdobramento nenhum? O prefeito não chamou ninguém para reunião depois disso? Não, aquela reunião já com o Procurador-Geral de Justiça do Estado já estava marcada, né? O que me estranha, né? Não é que me estranho, acho que o prefeito tem que conversar com todo mundo. Você falou procurador-geral aqui do Estado? Mas ele, no caso do Ministério Público, isso? MP. Tá, mas ele já está na cidade, na região, justamente para ouvir mais a população, exato. Enfim, alguns órgãos, mas necessariamente não tem a ver com essa desdobramento. Não tem, são duas coisas diferentes, tá? Mas é interessante registrar, eu acho que é bom registrar, mesmo porque a independência do Ministério Público em relação a qualquer coisa, basta ver que essa administração já na semana passada houve uma representação do que mesmo? Foi da própria Ana Lúcia, né? Do lado da licitação lá da dispensa, da inexigibilidade. Isso. Em relação ao método de ensino, a alfabetização, 4 milhões e 600, mas o que me... É incomum, né? Eu nunca tinha ouvido falar, desde que eu sou gente, que o candidato, antes de assumir a prefeitura, reunisse todos os promotores de justiça. Isso, para mim, foi uma novidade que o Silvio fez no ano passado.
E agora também, mas é por conta desse evento, Essa visita, que é o né? movimento MP em votação, que MP em movimento, que passou 2 dias, são 2 dias aqui em Maringá. Então, até onde eu sei, Paulo, essa reunião de ontem tinha todos os promotores da cidade. Pode ser que depois dela, ele aproveitando a presença dos promotores, mas eu acho que não caberia a todos. Ele tem o pessoal do meio ambiente, da saúde, e esse negócio da dispensa de licitação, ele vai só para a promotoria de patrimônio público, que são 2 promotores, não é? O Pedro Ivo e o... esqueci o nome do outro. São 2 promotores. Então eu acho que não tem essa... Se houve uma ligação, uma ilação de ligação uma coisa com outra, eu acho que não procede. Edivaldo Magro. Vilhena. O Bernardo Vilhena é compositor. É o Vilhena que é o promotor. Paulo, continua o problema então de roçada. A gestão passada teve problemas seríssimos, né? Inclusive, vocês estão terminando aí, eu posso partilhar também da converseira dos dois, ou posso seguir, Paulo? Bronco ao vivo. A manchete está ali, escrito superfaturamento na roçada. É uma denúncia dela ou está comprovado que é superfaturamento? Não é. Foi uma contratação emergencial. Tá, mas vamos lá. Primeiro, essa questão da contratação. É que é mais caro do que estava se pagando Primeiro, não pode ser... E a empresa disse que pagava 9 centavos em Curitiba. Então, há aqui um descompasso de valores. Tá? Não vamos dizer que é superfaturamento. Paulo, mas a lei é clara, a legislação é clara com relação à questão de contratos emergenciais. Só que tem uma questão excepcional, uma questão de calamidade. Quando o gestor público tem prévio conhecimento do problema, não cabe. Pelo menos é o entendimento que o Ministério Público tem tido ao longo do tempo com relação a contrato emergencial. E pelo que me consta, a questão de mato é uma questão... Todo mundo vê o mato, né? Está aí, é uma questão séria. E essa administração começa e não resolve o problema do mato. A impressão que nos deu no início do mandato foi que estava andando bem a roçada. Né? Você percebe que foi feito um trabalho, assim, diria talvez uma força-tarefa, um esforço para acabar com o mato da cidade, ou pelo menos aquelas áreas que estavam mais problemáticas. Lembrando que a gestão passada simplesmente foi derrotada pelo MAPA. Um secretário, inclusive, caiu porque ele pagou do próprio bolso uma roçada, né? Comprou a roçada, contratou uma empresa, deu um problema danado, e o jornalista denunciou isso, virou secretário na sequência. Só lembrando o recorte aí. Né? Então, mas, Paulo, isso mostra também que a vereadora parece que está voltando às raízes, né? Ela era tão aliada à gestão passada, iniciou essa gestão alinhada também. Eu lembro que quando o Silvio foi à Câmara, ela era a que mais entusiasmada, tirou foto com o Silvio de todo jeito, abraçado, do lado, fazendo pose. E agora está se mostrando mais crítica, que é o que se espera de um vereador. Até sentou deixar na claro. cadeira do prefeito já, né? Consta que inclusive sentou na cadeira do prefeito. Vislumbrando um futuro, talvez, né? Vai. Quem, Rafael? Eu posso concluir, Paulo? Não, mas pode seguir. Não, vamos seguir a pauta aí. Eu queria só falar mais alguma coisinha, mas deixa Então eu falo na sequência. Fala, aproveita aí. Não, segue aqui. Segue pronto. Pois bem. Não faz silêncio, hoje é dia do silêncio. Vamos fazer silêncio. Em homenagem ao Edvaldo Magro. Eu não sei, você ficou ruimzão, você ficou tretando com o Rigon aí, acho que vocês ficou meio brabinho, Paulo. Não, ele citou um release em que a presidente da Câmara diz para Ana Lúcia que vai ter promotor na prefeitura e que o prefeito ia pedir para eles dispensar a licitação, para eles, né, dar um tempo. Cara, não existe. Eu acho que a presidente... O promotor vai na prefeitura. Exatamente. Isso não é uma prática. Essa não é uma prática. Isso não existe uma prática. Eu acho que é uma jota. É uma pipocadinha. Quando isso? Ontem? Não, peraí. Eu preciso... O que eu sei dentro do Ministério Público hoje é que está realmente alguns promotores e procuradores estão na região e na cidade para ouvir a população. E ouvir a população não se trata exclusivamente a ficar ali na praça e ficar ouvindo as demandas de quem circula por ali. Não. A sociedade civil como um todo, tanto a questão política ou não. Na Sim, provavelmente eles ou vão ou já foram, tá? Tipo, na Sim para ouvir os empresários, por exemplo. Na prefeitura, obviamente, porque é o poder executivo e precisa ouvir o prefeito, as demandas para o Ministério Público em relação às defesas dos direitos humanos, à defesa do meio ambiente, é o que é parte legítima do Ministério Público. Então, peraí, pode ter, de forma, assim, coincidir com a situação de ontem.
tá? Mas o que eu sei é que realmente o Ministério Público está correndo a região aí para ouvir a população. Agora, em relação à vereadora, eu acho interessante o que ela está fazendo, não só pela questão ali da própria representação ou denúncia que ela fez lá sobre a situação ali da empresa contratada por conta da educação, enfim, dos 4 milhões e pouco que nós falamos na semana passada, mas também sobre isso, porque a gente percebe que dá para fazer uma oposição inteligente. Claro, brincaram com ela para sentar na cadeira do prefeito, mas ela se sujeitou a isso. Mas, de qualquer forma, a vereadora tem, de forma muito profunda, trazendo algumas questões que precisam ser debatidas. E aí, obviamente, recai no colo do líder do governo, que foi chamado a atenção. E aí me chama a atenção também pela chamada da atenção do próprio vereador Ítalo, né, que fala que tem um projeto de lei lá que o executivo mesmo é autor, que está sendo postergado a todo momento e ele já está cansado disso, pelo menos deixou muito claro isso ontem. Então, assim, são algumas coisas que precisam ser averiguadas, obviamente, mas a questão do superfaturamento, a gente sabe quanto que 5 vezes a maior do valor, isso é complicado, a gente precisa ser frios nesse sentido. Ah, mas tem comparação de Curitiba, que é tantos centavos, e aqui... Segundo o vereador Ana Lúcia, 9 centavos. Claro, mas é justamente isso, né? Dos 9 centavos. Será que é viável mesmo? Será que qualquer empresa conseguiria fazer isso, prestar esse serviço? E a inexigibilidade é uma questão que precisa ser averiguada na própria lei. Existem alguns requisitos. Não necessariamente precisa estar em estado de calamidade, mas sobre uma prestação de serviço específico que não tem, às vezes, aquela... Como é que fala? Aquela... enfim, a licitação que tem vários concorrentes. Quando não tem um concorrente específico, realmente é possível a contratação. É igual quando você vai pegar um profissional intelectual, por exemplo, assessoria, será que essa empresa exaltação, assessoria, empresa exato, artístico que também, 24 realinhamento, não ia querer a 60 aí. Mas é inexigibilidade, não compra emergencial, que são questões distintas. Não, mas aí nessa quando questão você contrata um sertanejo na compra emergencial, não, tudo bem, mas entra na mesma emergencial. no mesmo requisito do parâmetro da própria legislação. É isso que eu estou falando. A legislação que você vai falar assim, mas não é só em caso de calamidade ou de emergência, não é assim. Tem assim. Agora, a inex é quando você não tem outra referência. Vou contratar Chitãozinho e Chororó. Não tem 2 Chitãozinho e Chororó, tem um único. Aí é inexigibilidade. Aí é aberta, né?